O milagre que veio na simplicidade. Simone sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como costureira desde os 18 anos, criando sozinha os 2 filhos depois que o marido faleceu em um acidente. Nunca reclamava, mas nos últimos meses, algo a assustava. Uma tosse seca que não passava, um cansaço que a deixava sem fôlego ao subir as escadas do sobrado onde morava. É só estresse, dizia para si mesma, mas quando começou a sentir pontadas no peito e a perder peso sem motivo, soube que não era normal. O médico foi direto: sarcoidose pulmonar. Os nódulos estão se espalhando. Vamos começar o tratamento, mas não há cura. Você precisa se preparar para conviver com isso. As palavras ecoaram como uma sentença. Os remédios ajudavam pouco, e as crises de falta de ar a deixavam com medo de dormir, receando não acordar. Os filhos, já adultos, tentavam esconder a preocupação, mas Simone via o desespero nos olhos deles. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de anos, apareceu com um convite inesperado. Simone, minha filha, você já foi numa reunião da congregação cristã? Lá eles oram com fé. Não custa tentar. Simone hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor no peito já não a deixava nem costurar direito. Se Deus existe, que me ajude, pensou. No domingo seguinte, vestiu um vestido simples, cobriu os cabelos com um lenço e seguiu Dona Maria até o pequeno salão alugado onde os irmãos se reuniam. O que a surpreendeu não foi o lugar modestíssimo, com cadeiras de plástico e paredes brancas, mas a atmosfera. Não havia banda, nem palmas, nem gritos. Só vozes unidas cantando hinos antigos, sem acompanhamento de instrumentos, como se o próprio silêncio fosse sagrado. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, cantavam com os olhos fechados, como se cada palavra fosse uma prece. Um ancião de cabelos brancos, com voz serena, dirigia a reunião. Irmãos, vamos orar pelos enfermos, disse ele, e Simone sentiu o coração acelerar. Dona Maria puxou sua mão. Vem, filha. Eles vão orar por você. Simone se levantou, trêmula. Nunca tinha falado em público, mas ali, diante daqueles olhos cheios de compaixão, as palavras saíram sozinhas: eu me chamo Simone. Os médicos disseram que tenho sarcoidose nos pulmões. Não consigo mais respirar direito. Se Deus puder me ajudar? A voz falhou. Uma irmã ao seu lado colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Jesus está aqui, irmã. Ele vai te ouvir. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. E então, algo que Simone nunca esqueceria, dezenas de vozes se uniram em oração, não com palavras bonitas ou repetidas, mas com uma fé tão pura que parecia tangível. Senhor, toca na nossa irmã Simone. Dá-lhe saúde, como só tu podes fazer. Em nome de Jesus. Ela sentiu lágrimas escorrerem. Não era chorar de tristeza, mas de uma esperança que não sabia que ainda existia dentro dela. Nos dias seguintes, Simone voltou. Não por obrigação, mas porque algo a puxava para aquele lugar. Aprendeu os hinos, ouviu os testemunhos de outros irmãos que haviam sido curados de doenças, de dívidas, de vícios. Um dia, uma irmã lhe explicou sobre o batismo nas águas. É um passo de fé, Simone. É enterrar o velho homem e nascer de novo em Cristo. Ela pensou nos filhos, na vida que tinha levado sozinha, nos medos. Quero ser batizada, disse, e no domingo seguinte, vestida de branco, desceu às águas enquanto o ancião orava, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando emergiu, sentiu algo diferente. Não era uma cura instantânea, mas uma paz que não vinha dos remédios. As semanas passaram. Simone continuava indo às reuniões, participando da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória de Cristo. Uma noite, depois de mais uma oração fervorosa, ela percebeu algo: havia dormido a noite toda sem acordar ofegante. Respirou fundo. O ar entrou nos pulmões sem dor. No dia seguinte, foi ao médico. Os exames mostravam uma redução significativa dos nódulos. Isso não é comum, disse o médico, confuso. Parece remissão espontânea. Simone sorriu. Sabia que não era espontâneo. Era Deus. No domingo seguinte, Simone se levantou para dar seu testemunho. Desta vez, não chorou.
Falou com voz firme, olhando para os irmãos que haviam orado por ela: eu vim aqui doente, sem esperança. Mas encontrei pessoas que não me prometeram milagres, só me ensinaram a confiar em Deus. E ele me ouviu. Meus pulmões estão sarando. Não foi medicina, não foi sorte. Foi a fé e a oração desta igreja. O salão ficou em silêncio por um momento, até que um irmão gritou: glória a Deus. E todos responderam, com lágrimas nos olhos: glória a Deus. Hoje, Simone ainda frequenta a congregação cristã. Não como uma obrigada, mas como quem encontrou um lar. Costura para as irmãs mais pobres, ajuda a limpar o salão de reuniões e, toda vez que um visitante chega com medo ou dor, ela se aproxima e diz: Deus não desampara ninguém. Basta você vir como está e confiar. Porque aprendeu que os milagres não vêm com alarde. Vem na simplicidade de um povo humilde que ora, na fé que não duvida, e num Deus que nunca falha. E a lição que Simone carrega no coração é esta: a fé não tira as provas da vida, mas nos dá forças para vencê-las. E às vezes, quando menos esperamos, Deus não só nos sustenta, Ele nos cura. Na mesma congregação onde Simone encontrou sua cura, havia um jovem chamado Rafael. Ele tinha apenas 22 anos, mas carregava nos ombros um peso que parecia maior que sua própria vida. Desde pequeno, sofria de uma doença rara nos ossos, que o deixava com dores constantes e dificuldade para andar. Os médicos diziam que, com o tempo, ele poderia ficar totalmente imobilizado. Rafael já havia passado por várias cirurgias, tomava remédios fortes e, mesmo assim, a dor não lhe dava trégua. Sua mãe, Irmã Maria, era uma serva fiel da igreja. Todas as noites, ela orava por ele, derramando lágrimas aos pés do Senhor. Mas Rafael, embora crescesse ouvindo as palavras de fé, sentia o coração endurecido. Se Deus é tão bom, por que me deixa assim? Questionava em silêncio. Até que um dia, depois de mais uma crise de dor, ele resolveu ir à reunião não por obrigação, mas por desespero. Naquela noite, o salão estava cheio. Os irmãos cantavam com voz forte, e o Espírito Santo se movia de forma poderosa. Quando o irmão que presidia pediu para que os enfermos se levantassem para serem ungidos, Rafael hesitou. Mas algo dentro dele o impulsionou a se levantar, apoiado em sua bengala. Enquanto o irmão orava, colocando as mãos sobre sua cabeça, Rafael sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica o envolvesse, mas sem dor, só paz. De repente, ele sentiu as pernas firmes. Sem pensar, largou a bengala e deu um passo. Depois outro. E outro. Os irmãos ao redor começaram a chorar, e um grito de glória a Deus encheu o salão. Rafael andava. Andava sem dor, sem mancar, como se nunca tivesse tido problema algum. Os médicos, mais tarde, não conseguiram explicar. Os exames mostravam melhoras inexplicáveis, como se a doença tivesse recuado de uma hora para outra. Mas Rafael não precisava de explicações. Ele sabia que havia sido tocado por Deus. Agora, toda vez que alguém na igreja desanima por causa de uma enfermidade ou prova, Rafael se aproxima e diz, com um sorriso no rosto: eu já estive onde você está. Mas Deus não nos abandona. Ele não só ouve nossas orações, ele age. E quando ele age, nada é impossível. E assim, na mesma congregação onde Simone encontrou sua cura espiritual, Rafael recebeu a sua física. 2 milagres diferentes, mas com a mesma origem, um Deus que não muda, que ouve o clamor do seu povo e que, no seu tempo perfeito, opera maravilhas. Porque na congregação cristã, não se aprende apenas a crer nos milagres, se aprende a vivê-los. E foi justamente esse testemunho vivo de Rafael que tocou o coração de outra pessoa na congregação, a irmã Maria Clara, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem muletas, que a dor seria sua companheira pelo resto da vida. Mas Maria Clara não desistiu de orar. Todas as noites, antes de dormir, ela colocava as mãos sobre as pernas e pedia: Senhor, se for da tua vontade, me faz andar de novo. Não pelo meu bem, mas para que muitos vejam a tua glória. Até que, numa tarde de domingo, durante o culto de oração, o irmão que presidia fez um chamado especial: se alguém aqui precisa de um milagre no corpo, levante a mão. Maria Clara, mesmo com dificuldade, ergueu o braço trêmulo.
Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e oraram com fé. Não houve gritos, nem espetáculo, apenas uma oração sincera, cheia de lágrimas e confiança. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos ainda oravam, Maria Clara sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. Ela tentou se levantar, apoiando-se nas muletas como sempre fazia, mas, para sua surpresa, as pernas não tremiam mais. Com cautela, solitou que retirassem as muletas. E, aos poucos, deu um passo, depois outro, e outro. A igreja inteira ficou em silêncio, observando aquele momento sagrado. Quando Maria Clara deu a primeira volta ao redor do salão sem ajuda, os irmãos romperam em lágrimas e louvores. Glória a Deus! Exclamou uma irmã ao lado. É um milagre. Maria Clara, com os olhos brilhando, apenas balançava a cabeça, sem conseguir falar. Não era apenas a cura física que a emocionava, mas a certeza de que Deus havia ouvido seu clamor depois de tantos anos. Na semana seguinte, ela voltou ao médico que a acompanhava há anos. O profissional, incrédulo, pediu novos exames. Os resultados mostraram uma reversão inexplicável da doença. Os ossos, antes frágeis, estavam se regenerando. Isso não tem explicação médica, admitiu o médico, olhando para Maria Clara com uma mistura de espanto e respeito. Ela, então, sorriu e respondeu: para Deus, nada é impossível. Ele é o mesmo que curou os paralíticos na Bíblia. E ele ainda faz milagres hoje. A notícia se espalhou pela congregação, e mais pessoas começaram a buscar a Deus com mais fé. Jovens que antes duvidavam agora testemunhavam a força da oração. Famílias que estavam desanimadas encontraram nova esperança. E assim, como uma corrente de bênçãos, os milagres continuavam a acontecer, não por mérito humano, mas pela misericórdia de um Deus que não se esquece dos seus. Porque na congregação cristã, os milagres não são apenas histórias do passado, são realidades do presente. E cada vida transformada se torna um farol, iluminando o caminho daqueles que ainda precisam crer. Afinal, quando Deus age, até o impossível se curva diante do seu poder. E isso, ninguém pode negar. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho do irmão que havia recebido a cura ainda ecoava nos corações, outra família vivia um drama silencioso. Era a irmã Maria, uma mãe de 3 filhos, que há meses lutava contra uma doença grave. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer, e a dor da família era tão profunda que muitos evitavam até mesmo falar sobre o assunto. Mas na congregação, ninguém desiste de orar. O irmão José, seu marido, era um homem de poucas palavras, mas de fé inabalável. Todas as noites, depois do culto, ele ficava ajoelhado no altar, chorando e pedindo a Deus que não levasse sua esposa tão cedo. Os irmãos da igreja o abraçavam, oravam com ele, e mesmo nos dias mais difíceis, lembravam: Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo que ressuscitou Lázaro. Até que, em um domingo de manhã, durante o culto de oração, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o corinho cantava Deus é fiel, ele não falha, nunca, a irmã Maria, que mal conseguia se levantar da cama há semanas, sentiu uma força estranha percorrer seu corpo. Primeiro, foi um calor nas mãos, depois uma paz que invadiu sua alma. Ela tentou se mover e, para surpresa de todos, conseguiu se levantar sozinha. Os irmãos ao redor começaram a chorar, e o culto parou por alguns minutos enquanto ela, com lágrimas nos olhos, andava pelo salão, louvando a Deus. Os médicos, que antes não davam esperança, ficaram estarrecidos quando os exames seguintes não mostraram mais vestígios da doença. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas na congregação, todos sabiam, não era a ciência que havia curado Maria, mas o mesmo Deus que opera milagres há mais de 2000 anos. A notícia se espalhou rápido. Vizinhos que antes zombavam da fé da família agora vinham até a igreja, querendo saber como era possível tanta transformação. Alguns, com lágrimas nos olhos, confessavam: se Deus fez isso por eles, pode fazer por mim também. E assim, mais vidas eram tocadas. Porque na congregação cristã, os milagres não são apenas curas físicas. São corações quebrantados sendo restaurados, famílias destruídas sendo unidas, viciados sendo libertos, sonhos que pareciam mortos voltando à vida. É o poder de um Deus que não olha para a nossa fraqueza, mas para a nossa fé. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a certeza se fortalece:
Deus não é uma ideia, não é uma religião, ele é real. E quando ele age, até as trevas se rendem à sua luz. Porque onde há fé, os milagres não param. E isso, ninguém pode negar. A notícia da transformação daquela família se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou muito para que pessoas de outras cidades, até mesmo de outros estados, começarem a chegar à congregação cristã em busca de esperança. Alguns vinham com doenças que os médicos já tinham desistido, outros com o coração partido por perdas que pareciam insuportáveis. Mas todos tinham uma coisa em comum: a última centelha de fé, aquele desejo de acreditar que, se Deus havia mudado a vida daqueles irmãos, talvez pudesse fazer o mesmo por eles. Entre eles estava a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que arrastava consigo uma dor que parecia não ter fim. Há mais de 20 anos, seu filho, o Caio, havia se envolvido com as drogas e, pouco a pouco, se afastado da família. As noites em claro, as mentiras, os roubos dentro de casa, as vezes em que ela o encontrou quase sem vida em algum beco, tudo isso tinha deixado marcas profundas em seu rosto e em sua alma. Os vizinhos já diziam que era melhor a deixar pra lá, que algumas pessoas não têm jeito. Mas Dona Maria não conseguia desistir. Toda noite, antes de dormir, ela orava, mesmo sem forças, mesmo quando as lágrimas secavam antes de cair: Senhor, se o Senhor existe mesmo, traz meu filho de volta. Não preciso que ele seja rico, não preciso que ele seja famoso, só quero meu filho vivo e em paz. Quando ela soube do milagre que acontecerá naquela igreja, não hesitou. Pegou o ônibus às 4 da manhã, viajou horas até chegar ao templo. Ao entrar, sentiu algo diferente e um calor no peito, uma paz que não vinha dela. Os irmãos a receberam com um abraço apertado, como se já a conhecessem há anos. Irmã, Deus vai ouvir sua oração, disse uma irmã, segurando suas mãos enrugadas. Dona Maria só balançou a cabeça, com medo de acreditar demais e se decepcionar novamente. Naquele culto, enquanto os hinos eram entoados e as orações subiam ao céu, ela não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas daquele choro que vem quando a gente sente que, depois de tanto tempo no escuro, alguém finalmente acendeu uma luz. Quando o irmão que presidia o culto pediu para que quem precisasse de um milagre se levantasse, Dona Maria se ergueu, trêmula. Não conseguia falar, só apontava para o peito e balançava a cabeça, como se dissesse: aqui, Senhor. É aqui que dói. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, era clamor, era súplica de quem sabe que só Deus pode fazer o impossível. E então, algo aconteceu. Dona Maria sentiu como se uma carga de décadas fosse tirada de suas costas. Não foi um alívio instantâneo, mas uma certeza profunda: ele vai voltar. 3 dias depois, enquanto Dona Maria varria a calçada de casa, ouviu passos conhecidos atrás dela. Lentos, hesitantes. Quando se virou, não acreditou no que via: Caio, magro, com olheiras fundas, mas vivo. E, pela primeira vez em anos, sóbrio. Mãe, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de cair nos braços dela. Entre soluços, ele contou que, naquela mesma noite do culto, enquanto andava pelas ruas sem rumo, sentiu uma voz não auditiva, mas no coração dizendo: chega. Volte para casa. Não sabia explicar, mas era como se algo o puxasse de volta, como se uma corrente invisível o arrastasse para longe do abismo. Dona Maria não precisou de mais nada. Ela já sabia, aquele não era apenas seu filho de volta, era um milagre. E, como todo milagre na congregação, não era para ficar guardado. Na semana seguinte, os dois estavam no templo, lado a lado. Caio, com lágrimas nos olhos, contou sua história. Alguns irmãos choravam, outros davam glórias a Deus. E no fundo do salão, um jovem que havia chegado naquela noite, desempregado e sem esperança, pensava: se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não escolhe os perfeitos, nem os fortes, nem os que têm tudo resolvido. Ele escolhe os quebrantados, os que já tentaram de tudo e não encontraram saída. E quando ele toca uma vida, não é só para abençoar aquele alguém, é para que muitos outros vejam e creiam. E a história não para por aí. Todo dia, em algum lugar, em alguma congregação cristã no Brasil ou no mundo, um milagre está acontecendo. Pode ser a cura de uma doença, a restauração de um casamento, a libertação de um vício, ou simplesmente a paz que enche um coração que estava vazio.
O importante é saber que, onde há fé, Deus age. E onde Deus age, as trevas recuam, as cadeias se quebram, e a vida volta a florescer. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é hoje. É aqui. É agora. E é para você. No interior de São Paulo, numa pequena cidade onde o sol castiga a terra e o povo trabalha duro para sobreviver, morava o Sr. Antônio. Um homem de mãos calejadas, que por anos carregou o peso de uma tristeza que ninguém via. Ele era conhecido como um homem sério, que cumprimentava com um aceno de cabeça, mas evitava conversas. Poucos sabiam que, dentro daquele peito, havia uma ferida aberta, a perda do filho mais novo, vítima de um acidente anos atrás. Antônio parou de ir à igreja. Não por raiva, mas por dor. Como posso louvar a Deus se Ele tirou de mim o que eu mais amava, pensava. As noites eram as piores. Ele sentava na varanda, olhando para o céu, como se esperasse uma resposta que nunca vinha. Até que um dia, sua esposa, Dona Maria, com lágrimas nos olhos, lhe disse: "Vamos só hoje." Não é pela gente, é por ele. Ela apontou para o céu, e Antônio, com o coração partido, concordou. Na congregação daquele domingo, o culto parecia normal. Os hinos, as orações, a mensagem do irmão que pregava. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de oração para frente, Antônio sentiu algo estranho. Não era pressão, não era obrigação, era como se uma mão invisível puxasse. Ele se levantou, tremendo, e foi até o altar. Não conseguiu falar. Só chorou. Os irmãos o cercaram, orando em voz baixa. Alguns colocaram as mãos em seus ombros, outros apenas ficaram ali, em silêncio, intercedendo. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma certeza que encheu seu peito como um rio transbordando. Antônio sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava sozinho. E ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, uma voz suave: "Eu nunca o abandonei." Naquela noite, Antônio sonhou com o filho. Não estava triste, não estava machucado. Estava sorrindo, brincando num campo verde, e disse apenas: "Pai, aqui tudo é luz." Quando acordou, o sol já estava alto, e pela primeira vez em muito tempo, Antônio não sentiu aquele nó na garganta. Ele olhou para Dona Maria, que dormia ao seu lado, e sussurrou: "Obrigado, Senhor." No domingo seguinte, Antônio estava lá de novo. Não por obrigação, mas por gratidão. E dessa vez, ele não só foi ao altar, ele testificou. Com voz trêmula, contou o que havia acontecido. Alguns choraram. Outros abraçaram-no. E um jovem, no fundo da igreja, que havia perdido a esperança depois de uma traição, ouviu aquela história e pensou: se Deus fez isso por ele, pode fazer por mim também. Porque é assim que a fé se espalha. Não por palavras bonitas, nem por teorias complicadas, mas por vidas transformadas. Vidas como a de Antônio, que descobriu que Deus não tira nada sem dar algo maior em troca, a certeza de que, mesmo na dor, Ele está ali. E que milagre não é só curar o corpo, é sarar a alma. E enquanto você lê isso, em alguma congregação cristã no Brasil, alguém está se ajoelhando no altar, com lágrimas nos olhos, pronto para entregar sua dor. E Deus, fiel como sempre, está estendendo a mão. Porque Ele não muda. Ontem, hoje e sempre, Ele é o Deus dos milagres. E o próximo milagre pode ser o seu. O milagre que começou no altar. Aquele jovem do fundo da igreja, Marcos, um coração partido pela traição de quem jurava amá-lo, não resistiu. As palavras sobre Antônio, o homem que perdeu as pernas mas ganhou uma fé inquebrantável, ecoaram nele como um chamado. Se Deus fez isso por ele. Com as mãos trêmulas, ele se levantou e caminhou até o altar, onde a luz das velas tremeluzia sobre o chão de madeira gasto pelo tempo. Ajoelhou-se, e as lágrimas que seguiu por meses finalmente caíram livres. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Mas algo dentro dele quebrou, não sua alma, mas as correntes que a aprisionavam. Uma paz estranha, como um rio manso após a tempestade, inundou seu peito. E então, como um sussurro, veio a certeza: você não está sozinho. Eu nunca estive ausente. Dias depois, Marcos encontrou Antônio na porta da igreja. O homem,
agora com uma cadeira de rodas reluzente, sorriu e disse: Vi você ali no altar. Deus não tira a dor, filho. Ele a transforma em ponte para algo maior. Marcos entendeu: o milagre não era apagar o passado, mas dar força para caminhar com ele e, quem sabe, um dia, ajudar outro coração partido a se levantar. A lição que fica: Deus não precisa de multidões para fazer milagres, ele usa vidas comuns, como a de Antônio, como prova de que a esperança não é teoria, é pessoal. O jovem que se ajoelhou no altar descobriu que o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas ser mudado nelas. Porque fé não é a certeza de que o mar se abrirá, mas a coragem de dar o primeiro passo na água, mesmo que ela ainda esteja fechada. E hoje, enquanto você lê estas palavras, saiba: o altar não é só um lugar na igreja. É todo momento em que você escolhe confiar, mesmo com as mãos vazias. Deus não promete um caminho sem dor, mas promete ser o caminho. E se ele já fez isso por Antônio, por Marcos, por que não por você? O próximo milagre não está no amanhã. Está na decisão de se ajoelhar hoje.